Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Varejo Insights, um podcast do Bora Varejo, diretamente do VTEX Day 2025. Estamos aqui mais um ano marcando presença com essa comunidade, essa plataforma do varejo que reúne empresas para investir em conteúdo, experiência e educar o lojista brasileiro. Então, bora construir, aproveita os episódios, caderno e papel na mão, anota os insights e bora vender. Fala galera, começando agora mais um episódio do podcast do Varejo Insights, Bora Varejo, direto aqui do VTEX Day 2025. E ó, você que não me conhece, eu sou Rafinha Soares, host e fundador do podcast Falando de Delivery, o maior podcast do setor de food delivery do Brasil, e hoje fui incumbido da missão de entrevistar um cara porreta que as pessoas falam que resolve tudo. E não é à toa que ele resolveu uma coisa muito importante no jantar lá em Fortaleza, que a gente vai contar essa história, e veio parar direto para o maior evento digital commerce do mundo, que é o VTEX Day. Tenho um prazer de apresentar para todos vocês meu amigo Rony. E aí, irmão? Tamo junto, meu amigo. Que honra grande, cara, estar aqui nesse momento com você, para compartilhar um pouco do que a gente sabe, para compartilhar como a gente faz esse movimento todos os dias, assim como essa grande turma tá fazendo. E é isso, cara. Eu aprendi que resolver problema, a gente cresce, a gente ganha dinheiro, a gente faz um negócio acontecer e, consequentemente, parte pro próximo nível. É resolvendo um problema, meu amigo. Legal. Se problema envolve, Rony resolve, é isso? É isso. Essa é a nossa função. Boa. Rony, vamos lá. Se a gente fosse falar da sua história, a gente demoraria pelo menos umas 48 horas aqui. Mas pra gente encurtar um pouco esse caminho, a sua história, se a gente for colocar ela num livro, começa com você vendendo capinha de celular numa banca no meio da rua, para hoje a gente falar do Rony, multiempresário do setor de educação. Então o que eu queria é que você desse um contexto de quem é o Rony hoje. Se as pessoas perguntassem o que tu faz hoje, como que você explica isso para as pessoas? Cara, hoje eu vendo. Essa é a minha função. Mas claro que, baseado em 3 pilares, que é para uma pessoa ter como atividade nos seus negócios, que é estratégico, tático e operacional. Foi assim que a gente aprendeu e foi crescendo da forma melhor possível. Não existe a forma errada de crescer, existe a melhor possível, que você cresce de forma acelerada e saudável. Né? E como foi a nossa história? A nossa história não foi diferente, assim como de grandes que deram certo também na vida do empreendedorismo. A gente começou de baixo, sem muito apoio, de uma família simples e sem muita perspectiva de crescimento. Mas uma coisa é certa, eu tinha vontade de fazer, e essa minha vontade fazia com que todos os dias eu me acordasse 6 horas da manhã, ia dormir 2 horas da manhã, e essa foi a minha rotina durante 10 anos, folgando apenas 3 domingos no ano, trabalhando muito juntamente com a minha esposa, em frente a um banco, na calçadinha, com sol e chuva, dentro de uma feira onde as pessoas diziam todos os dias que ia acabar, e eu ficava dizendo, meu irmão, se isso acabar, na calçada as pessoas diziam que a prefeitura ia tirar, e se tirasse, qual era o meu segundo plano? E foi sempre nessa linha de raciocínio que talvez amanhã eu não tenha, que eu tenho que dar o meu melhor hoje e aproveitar o máximo e fazer acontecer. E Deus sempre foi bom com a gente, cara. Sempre Ele nos proporcionou situações que delas a gente criasse oportunidades para crescer. Eu não estou falando de ganhar dinheiro, eu estou falando de crescer, porque vai ter oportunidades que ela não vai te proporcionar um retorno financeiro, mas ela vai te fazer ser enxergue pela sociedade, pelas pessoas, pelo ambiente de uma forma diferente. Assim como através de uma oportunidade com o Alfredo, a gente está nesse movimento juntamente com ele, e assim, é um prazer enorme poder estar ali, como ele falou, sendo a sombra dele, né, cara? Então assim, é um privilégio para mim, não somente com ele, como também centenas de outras pessoas em Fortaleza, no Ceará, como aqui em São Paulo e outras regiões do Brasil, que a gente tem um prazer da pessoa que a gente se tornou ter acesso a esses ambientes. Mas uma coisa é certa, irmão, é através da venda. E a forma de a gente vender, a gente consegue entrar em alguns ambientes que às vezes o dinheiro da venda que você consegue, às vezes você não entra. Né? Então, posso dizer que tudo está vinculado à venda. Legal. Rony, um ponto aqui, acho que as pessoas devem ter se perguntado como que você vendendo, igual você falou, numa feirinha que as pessoas falavam que a polícia, que a prefeitura ia fechar, hoje virou um multiempresário, um cara que não só gera resultado para você, mas também para outros negócios, para outras pessoas. O que eu queria entender é quando que ocorreu a virada de chave de que você poderia empreender não só no seu mercado, mas em outros ramos. Por que que você olhou
ali pro braço que você tinha da Top Cases e olhando, porra, eu vendo capinha de celular, eu vendo material de tecnologia, mas talvez eu possa ter um braço de tecnologia, eu posso ter um braço de contabilidade, eu posso ter um braço dentro do direito. Como que você organizou tudo isso, que para muitas pessoas parece uma bagunça? Cara, a realidade é que, de fato, conciliar isso foi baseado no entendimento que a gente adquiriu durante todo esse tempo. Mas uma coisa que me fez enxergar outros negócios foi a limitação do negócio a qual eu já estava há 11 anos. E eu peguei há 4 anos, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu olhei para a Top Case nos próximos 5, 10 anos. E eu vi uma limitação. Foi onde, através dessa limitação, eu tive que mudar de posicionamento e para outros negócios que me gerasse, pelo menos naquele momento atual, autoridade. Eu tinha que entrar em negócio que não me proporcionasse dinheiro, mas a autoridade. Foi quando eu cheguei para os meus contadores, eu lancei a ideia ao curto, médio e longo prazo, cheguei para o meu advogado e disse, cara, eu quero estar inserido nesse projeto e contribuir de alguma forma, e o projeto é assim ao longo prazo, e cheguei também para grandes amigos que é referência no segmento imobiliário e disse, cara, o projeto é muito top e eu imagino que ao longo prazo vai ser assim, e a gente sempre fez acontecer, assim como também outros negócios, projetos sociais, mas foi o meu principal insight virado de chave foi quando eu percebi que eu tinha que entender ao médio e longo prazo. Esse médio e longo prazo é 2, 5, e hoje eu tenho uma visão de 10 anos. Quando eu percebi que aonde é que eu vou parar de resultado em todos os aspectos desse negócio que eu estou fazendo. E se existir algum tipo de limitação, a gente completava com outras situações, com outro modelo de negócio, com outra empresa, com outras pessoas. E assim a gente foi sempre buscando a melhor forma. Porque não existe a forma errada. Se eu trabalhei 11 anos, consegui 50% até então naquela época do que eu tinha... 90% até aquela época eu tinha construído foi através do varejo, foi através da Top Case, mas eu tinha que enxergar de uma forma grande. Foi através de ambientes assim como esse que eu me senti constrangido ao lado de pessoas grandes, que até então naquele momento eu pensava que grande era ter dinheiro, grande era ganhar dinheiro, mas não é. Grande muitas das vezes é a mentalidade, que eu conheço pessoas que eu conheci pessoas que tinham 10% do que eu tinha de patrimônio, mas a mentalidade das pessoas era muito avançada. E de fato, essas pessoas de 2022 para 2025, elas têm 5 vezes mais de patrimônio do que eu tenho. Por quê? Porque eu percebi tarde. Existe uma situação muito ruim pra gente já vem de muito tempo fazendo algo. Exato. É porque existe uma crença limitante que você não pode largar isso. Se você largar isso, você vai sofrer as consequências. Essa transição é muito complicada, porque a gente não pode largar tudo da noite pro dia. A gente tem que ir largando devagar enquanto a gente valida outros negócios. E essas pessoas que têm um insight, muitas das vezes não tá operando nada e se entrega 100% naquele insight novo, pá, a pessoa explode. O que ela foca, expande. E ela foca em algo que é escalável. Ela foca em algo que é escalonável. E de imediato, usando tecnologia, o que ela tem na mão, que é vontade, ela consegue fazer dar certo. Então eu me sentia naquele momento, em 2022, como uma Scania. Eu não podia fazer qualquer curva, eu não podia dar qualquer freada brusca, eu não podia, porque existia já uma operação rodando de custos fixos, de planejamento naquela época, então não podia simplesmente só virar as costas. Foi quando eu comecei a formar líderes, que até naquele momento eu não tinha, comecei a formar líderes, diretores, gerentes, para tocar o projeto que é muito validado, o projeto Top Case, para mim criar outros projetos, para validar eles, consequentemente, muitos já tá tocado hoje, validado, e a gente vai partindo para outros negócios. E, cara, eu posso te dizer que eu enxergo o mundo dos negócios ilimitado. É ilimitado. O mundo dos negócios, agora, dependendo do seu modelo de negócio, ele é limitado. Exato. Por isso que eu parti para vários braços, e a realidade é que os grandes plays, a grande maioria, eles terminam com 2 objetivos. O ápice do negócio é educação e tecnologia. Por quê, irmão? Por que educação? Porque enquanto as pessoas estão passando por momentos difíceis, você é a solução. Por isso que existe a educação. Não tem para onde correr. Então a crise pode estar do jeito que for. As pessoas vão buscar alguém que sabe, alguém que fez, para solucionar o problema dela através de informação. Por que tecnologia, irmão? Porque, de fato, o mundo hoje, ele é movido à tecnologia. Tecnologia é infinito. Se você entra no segmento de tecnologia, seja para desenvolver ou com produtos tecnológicos,
Meu irmão, esquece. Daqui a 100 anos, 1000 anos, vai ter dependência de tecnologia em qualquer negócio. Então, sim, foi essa visão ao médio e longo prazo, 2 anos, 5 anos, 10 anos, que eu enxerguei isso que está acontecendo hoje. Muito bom. Mas posso te dizer que há 3 anos atrás, quando eu parei para ter a mentalidade de empresário, me fez enxergar isso ao longo prazo. E hoje eu tenho um planejamento de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 50, 10 anos. Eu sei aonde é que eu vou estar daqui a 3 meses. É para mim estar onde eu planejei. E se ao decorrer até lá desses 90 dias eu não ter esse resultado, é porque eu errei em algo. Mas eu não posso deixar para perceber esse erro com 3 meses. Eu tenho que perceber esse erro todos os dias. Faz sentido. Uma constância, acompanhando, fazendo, executando, errando, acertando, todos os dias. Animal. Cara, claramente hoje você tem uma mentalidade muito forte. Então, primeiro, parabéns pela visão que você tem de futuro, mas uma coisa que ficou muito clara aqui é que você também é um eterno vendedor. Você era vendedor mesmo quando você não tinha sua mentalidade atual. Você era vendedor quando você precisou chamar pessoas para fazer uma sociedade com você em mercados que você não tinha tanta bagagem, tanta experiência, mas você precisou vender o sonho para essas pessoas. E agora você vende o sonho para os líderes, porque formar líderes dentro de uma empresa, no final do dia você ser vendedor e vender o futuro da própria pessoa. Exato. Como que você entende a importância da venda em qualquer segmento? Por quê? Você está no segmento da Top Case, que é um negócio totalmente de varejo. Você está vendendo. Aí você cai para o ramo, por exemplo, de contabilidade. Muitas vezes o contador, ele acha que ele não precisa vender. O médico, o advogado, ele acha que ele não precisa vender. Que ele tem que ser só especialista e as pessoas vão procurar ela. Mas no jogo do mercado não é assim e quem faz isso fica para fora. Como que você entende o mercado de venda e consegue aplicar venda dentro de diversos segmentos? Cara, é assim, eu sempre começo as minhas palestras fazendo uma pergunta. Vender é fácil ou é difícil? As pessoas respondem, é fácil, uns difícil. A segunda pergunta é, vender muito é fácil ou difícil? Aí já poucos dizem, é fácil. Aí a grande maioria diz, é difícil. Aí a terceira pergunta da palestra é, vender muito todos os dias é fácil ou é difícil? De fato, baseado na tua pergunta e nessa minha linha de raciocínio, nessas perguntas que eu inicio as palestras, vender não é difícil, meu amigo. Eu não preciso entender de água de coco para me fazer uma venda, para me vender para 10, 20, 50 pessoas, como eu também já vendi água no sinal. Eu tinha que curar uma dor, a dor das pessoas era o que? Eu vendi água na feira, sol quente, elas passando no sinal, o carro sem ar-condicionado, eu tacava água gelada dentro do carro dela e elas compravam. Então assim, atendendo a necessidade. Agora pronto, vender muito também não é difícil, porque eu já tinha um posicionamento. Sim. Tudo que eu postava em épocas sazonais, eu fazia uma promoção com desconto, comprei um ganho 2, etc. Eu vendia muito, em datas específicas. Sim. Foi quando eu implantei a máquina de vendas em 2022, 2023 na Top Case, que já é algo totalmente diferente do que o mercado pensa, que é onde você vai ter uma engrenagem funcionando todos os dias, para de todos os canais trazer demanda de pessoas interessadas no teu produto para um comercial. Seja o WhatsApp, seja ligação, seja o Instagram, onde você vai ter uma equipe preparada para usar um script validado através de uma ferramenta que é CRM, Sim. vai otimizar seus processos, e em grande escala você vai conseguir atender muitas pessoas e ter o máximo de taxa de conversão possível através de script de venda. Eu entendi que o jogo funcionava assim. Se eu quisesse vender qualquer coisa do jeito que eu sabia vender, eu vendia e ensinava outra pessoa a vender. Se eu quisesse vender muito, eu esperava momentos sazonais, gastava muita energia para fazer lançamento e etc. Eu ensinava outras pessoas a fazer, mas para vender muito, ensinar as pessoas já era difícil. Sim. Quando eu entendi a metodologia da máquina de vendas. E metodologia em qualquer segmento funciona. A gente precisa criar uma audiência de pessoas interessadas nos produtos, seja através de tráfego pago ou através do orgânico. Não interessa. E assim, no comercial, você tem uma ferramenta que é CRM bem comum. Sim. Existem muitas no mercado para você otimizar o seu atendimento, seja através de chatbot, seja através de inteligência artificial, com agentes. E tem um script para ser trilhado de quebra de objeções, de fechamento, negociações. E a sua equipe, ela ser feliz. A tecnologia ela é muito boa, mas sempre vai também ter um lado dependente de ser humano. A tecnologia ela não vai substituir todo mundo, mas vai substituir a grande maioria das pessoas acomodadas. Entendendo isso, eu peguei a mesma metodologia que já estava validada na Top Case, a gente já vendia muito, implementei na contabilidade. Na contabilidade foi um ano de sucesso, onde a gente teve um resultado que saímos de 48 clientes, que hoje a gente tem 255 clientes na nossa base. Estou falando de pessoas, clientes recorrentes, Sim. pessoa que todos os meses está ali, não nos comprando, mas através de contrato, a gente presta um tipo de serviço que é recorrente da empresa,
e a gente recebe. Cara, foi com essa linha de raciocínio. Eu trabalhava no varejo, vendia só produtos e tinha uma margem X, pequena, porque a gente também tinha que trabalhar com estoque, é uma logística, não vendia tudo, e loucura. Partir para serviço e assistência técnica na Top Case, margem aumentou, top, mas não é escalável, é escalonável. O cara, eu preciso de algo. Recorrência, porque eu preciso me acordar sabendo quanto é que eu vou receber, independente. Previsibilidade. Previsibilidade. Existe a previsibilidade baseada no planejamento que você faz comercial. Mas e aí, meu irmão? Se o seu planejamento CRM não estiver funcionando, o seu tráfego estiver com conta bloqueada, se a equipe toda estiver doente, você está morto. E existe a previsibilidade baseada na assinatura de contrato. Exatamente. E aí, cara, a gente chegou, fez esse resultado pica quando foi em 2024. Eu entrei em uma empresa de aceleradora comercial, que é onde a gente implementava as máquinas, a gente implementa as máquinas de venda nas empresas, mesmo uma metodologia e validada, super certo. Aí também eu cheguei pro meu advogado, cara, eu tenho um projeto massa. Eu vou ser diretor comercial aqui e você bater no marketing, fecha o serviço e bota para descer, muito validado também. Tive o prazer também de aprender com as pessoas do segmento imobiliário, que é pica lá no Ceará. Os caras disseram, tu precisa estar aqui dentro desse movimento. Eu, cara, eu preciso de você para me escalar, porque eu preciso de previsibilidade. Aí foi onde a gente entrou num negócio também recorrente, que é 15 anos de carteira. A gente desenvolve loteamentos, segunda moradia, perto da praia. 90% do nosso público é aqui, a turma de São Paulo, né? Tráfego pago, CRM, script de venda. Não tem segredo. O que eu preciso entender em meio a tudo isso? Eu preciso saber quantas pessoas chegaram no meu atendimento para me fazer uma venda, taxa de conversão, quantos leads, depois vou para ticket médio. E assim a gente chega a uma conclusão. Tá dando ROI ou não? E cara, todos os negócios a gente aplicou isso, mas de fato na prática não é fácil, só sabe nós que tá dentro. Aparentemente quando a gente fala que é simplesmente gerar demanda e etc, mas na prática é difícil, mas tem que ter trabalho, né? É difícil a gente ser convencido a ficar estagnado em meio a um mundo cheio de oportunidades. Eu não estou preocupado para a crise econômica, não estou preocupado para o governo, não estou preocupado pela dificuldade de contratar pessoas. Isso não é o meu problema, meu amigo. Meus problemas são totalmente diferentes do que a turma tem hoje, que é bem comum. E, cara, a realidade é essa, irmão. A gente entendeu que através de venda, a gente vende de fato. Até circo pegando fogo. Mas tem suas particularidades, cada negócio, cada modelo de negócio, cada empresa. Tem algumas empresas têm alguns riscos, em algumas situações tem algumas limitações, e assim a gente vai ajustando todos os dias. Legal. Vai melhorando, vai aprendendo, vai estando em ambiente assim, aprendendo com pessoas maiores, vai estando ao lado de pessoas assim como você também, que é empresário da vida real, assim como Alfredo, assim como muitas outras pessoas, que é empresário, e compartilha as suas dores, seus acertos todos os dias. Hoje as pessoas estão vivendo uma realidade da vida ser muito fácil. A internet que é mostra atalho. muita facilidade, meu amigo. Você tá louco? Se eu trabalhar 14 anos, em média 18 horas por dia, trabalho de domingo a domingo se for necessário, e chega um cara dizendo que a riqueza ela vai vir através de uma estratégia X, não vai, irmão. É trabalho duro, é meter a cara no sol, pagar o preço, correr o risco, para no final ver se sobra alguma coisa para você. Concordo. Esse é o jogo. Muito bom. Rony, uma pergunta. O nosso papo aqui é um papo muito mais rápido. O Alfredo gosta de chamar de podcast pocket, onde a gente levanta a bola do nosso convidado para as pessoas entenderem quem é. Acende uma luz vermelha aí na sua cabeça se você escutou alguma coisa que o Rony falou e você falou, eu não penso assim, eu não sei como chegar nesse resultado, eu quero ir para esse caminho, mas eu não tenho um guia. E aí, acho que o que todo mundo está esperando depois dessa aula de mentalidade, de vendas que você deu pra gente, de empreendedorismo é, quem quiser te procurar, aonde te acha, porque hoje você solta muito conteúdo em rede social também, então fica à vontade para deixar uma mensagem, porque o Bora Varejo é o podcast do empreendedor, então muita gente vem aqui, escuta, tem uma luz e sai daqui procurando a pessoa certa. É isso, cara. E assim, eu não me considero hoje um mentor porque eu compartilho minhas informações, cara. Eu sou um empresário da vida real. E assim como você, eu também tenho muitos problemas todos os dias, muitas dificuldades, muitas barreiras que quer fazer a gente desistir. Mas não tem segredo. Isso eu carrego muito das minhas redes sociais. Não tem segredo. A gente compartilha 1% que a gente vive nas redes sociais. Se você quiser acompanhar a gente, é Rony Lima Varejo. Será um prazer ter você lá nos acompanhando. Eu compartilho pouco, mas se você tiver a oportunidade de estar próximo a gente, esteja. Que eu não meço esforço de quem está, quem pode estar do nosso lado, a gente se entregar 100%, assim como através da educação, assim como através de negócios, de momentos de network, a gente está para fazer acontecer com quem é empresário da vida real. E
Não existe uma fórmula mágica, gente. Existe você estudar o seu negócio, entender da onde você veio, aonde você está e aonde você quer chegar. Em cima disso, você criar micros resultados para fazer com que você chegue ao objetivo que você quer. Mas sempre dependendo de pessoas, processos e tecnologia. E um produto ou um serviço validado e, se possível, escalável, não escalonável. Porque se for escalonável, vai chegar um certo momento que o teto vai bater. Pode ser que você perceba isso tarde do seu negócio, que é o que acontece em muitas empresas. Percebe tarde que o seu modelo de negócio está errado ou é limitado. E assim, quando pensa que não, vai querer mudar com 5, 10, 20 anos de negócio. Não dá tempo de pivotar. Ela não consegue fazer uma curva rápida. Já um carrinho pequeno, uma motinha faz qualquer coisa, entendeu? Então é pagar o preço, trabalhar e meter as caras. Animal. Meu irmão, muito obrigado. A gente trocou bastante durante o evento. A gente está dentro do VTEX Day, o maior evento de digital commerce da América Latina. E eu falei no começo, só para vocês entenderem que o empreendedor é aquele cara inconformado e não aquele cara que se empreende para se aposentar. Tudo bem você ser esse tipo de empresário, mas quando a gente fala empreendedor, são histórias como a do Rony, por exemplo. O Rony, para quem não sabe, ele conheceu o Alfredo em Fortaleza, já conhecia das redes sociais. O Alfredo estava lá num jantar, o celular dele parou de funcionar, ele estava sem carteira, sem passagem, sem nada. Ele precisava do celular dele, e aí um amigo do Rony ligou para ele, 11 horas da noite, e falou: Rony, você resolve. O Rony foi no jantar, apareceu com um técnico, com um celular novo, desmontou o celular novo, desmontou o do Alfredo, trocou a tela e salvou a viagem e o evento do Alfredo. Então, empreendedor é você ver oportunidade em cada problema. O Alfredo fala muito disso. Tem muito problema que vem disfarçado de oportunidade, mas tem muita oportunidade que vem disfarçada de problema. Meia-noite quase, em Fortaleza, num jantar, para resolver o problema de um cara que você nem conhecia pessoalmente, você poderia, com o patrimônio, com o resultado que você tem hoje, ter desligado seu celular e falado: essa vai passar porque hoje eu me permito descansar. O Rony não só foi atrás, como resolveu o problema e hoje está aqui em São Paulo com a gente. Isso, então, irmão, empreender é isso. Obrigado. Tamo junto, meu irmão. Que honra estar com você aqui. Muitíssimo obrigado por nos dar esse privilégio de ter esse momento com você. Antes daqui a gente começou bastante, conhecer um pouco da sua história. Parabéns também. E vamos pra cima, invadir esse Brasilzão, que tem muita gente pra gente conhecer e aprender com elas. Vambora. Você que conheceu agora a história do Rony, aí na descrição o time vai deixar as redes sociais dele. Acompanha lá e os outros episódios que vão sair nessa série. Tamo junto, até o próximo e bora vender. Valeu! Vender. E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto. Esse podcast foi editado por Croma 09.